Tarifaço reestrutura parcerias e acelera nova ordem no comércio global. Depois de ter sido tanto falado, as sanções vieram, o tarifaço veio e veio muito maior, por isso que levou esse nome aí de tarifaço. O que para o Lula não é nenhum problema, né? Já que ele não quer negociar mesmo, ele não tá nem aí. Só que aqui eu queria, antes de falar sobre o ponto principal desse vídeo, que dá o ponto aqui, que é o Haddad, queria que você desse uma olhada em como o jornalista do UOL é tendencioso, né? Enquanto os Estados Unidos de Donald Trump intensificam sua guerra comercial contra parceiros tradicionais, Brasil, União Europeia e países asiáticos buscam novos parceiros comerciais, acelerando a reestruturação do comércio global, configurado e capitaneado pelos Estados Unidos ao longo de décadas. Por que essas parcerias não estavam sendo procuradas antes, hein? Assim, sendo noticiadas antes. Se estavam sendo procuradas, não estavam sendo noticiadas. Precisou ter um tarifaço para poder fazer isso? Então quer dizer que precisa realmente ter esse tipo de coisa, então quer dizer que os Estados Unidos não são tão ruins assim, não é verdade? A gente vê que a forma que esse pessoal negocia, que esses países negociam, deveres assim ser um pouco destreinada, né? Vamos dizer assim, eu não tenho autonomia para poder estar falando a nível de comércio internacional, conheço muito de economia, mas eu não estou em posição para poder falar isso. Isso aqui é a minha opinião e ela serve só para mim e se você quiser se agradar dela. Mas o fato é que esse tipo de coisa só mostra como os países eles simplesmente querem ditar a regra do jogo, muitas vezes achando que as coisas funcionam dessa forma. Mas aí a gente vai ver aqui, eu vou pegar só esses dois aqui que foram citados, né? O Brasil e a União Europeia, tá? Vamos lá. Aqui a gente vê que o tarifaço global de Trump acelera arranjos comerciais e impulsiona a nova ordem no comércio, né, internacional. Aqui a imposição de tarifas unilaterais pelos Estados Unidos sob a presidência de Trump tem provocado uma reconfiguração profunda na ordem comercial internacional. O que isso quer dizer? Aqui, basicamente, essa reconfiguração é a reconfiguração que o próprio Trump já estava querendo fazer. Por isso que só está havendo essa reconfiguração de forma estruturada mesmo, de forma pontual, justamente porque os Estados Unidos impõem essas tarifas a países no modo geral. Seja parceiro, não sendo parceiro, não importa. Eles foram lá e foram lá impondo essas medidas. Porque, na verdade, essa reestruturação a nível global, quem está fazendo é os Estados Unidos, não é os países que estão querendo fazer essa reestruturação. Não, porque se os Estados Unidos não tivessem imposto, né, se o Trump não tivesse imposto essas tarifas assim, a nível de mundo, não estariam fazendo absolutamente nada. Não tem esse negócio, não, o Brasil está fazendo isso, a União Europeia, os países asiáticos, não tem isso, cara. Quem está fazendo isso é o Trump. E você acha mesmo que um país como os Estados Unidos e o Trump, vocês acham que eles estão mal assessorados? É lógico que não. Eles estão fazendo aquilo ali de caso pensado. Aí eles estão reestruturando o comércio global à sua própria maneira. Porque, no final das contas, é o que eu digo aqui. No final, quem manda na parada toda é os Estados Unidos. Porque eles detêm o poder da moeda que faz o comércio no mundo inteiro, que é o dólar. Isso é lá do final do século passado, ali em Bretton Woods. Não adianta você querer fazer uma milagrosa moeda do BRICS, falando que o BRICS vai trazer uma moeda e que o Lula vai ser o ator principal dessa escalada da moeda principal do BRICS. Cara, isso não existe. Pode ver que eles falaram desse negócio aí de moeda do BRICS, já estão falando isso aí, ó, já faz tempo e não sai do lugar. Por quê? Não é porque é muito difícil. Não é só porque é muito difícil, não. É por causa que para poder você reestruturar um negócio desse tamanho, não é assim, só criticando, não, vamos fazer tal coisa e tudo mais. Pode ser que o começo seja esse, pode, mas isso aí implica você também dizer que os Estados Unidos estão em decadência e que o dólar está fraco. Cara, pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa de ser muito inocente de estar pensando esse tipo de coisa. Só que aí nós vamos ver as duas diferenças. Lembra que a matéria do UOL falou da União Europeia? Vamos lá, a União Europeia corre para fechar acordo comercial com os Estados Unidos antes da tarifa de 30%. Para você que não sabe, essa tarifa já foi imposta, já vai aí nesse começo de julho, se eu não me engano, dia 13. Aí foi imposta todas essas tarifas e o que acontece? A União Europeia corre para fechar o acordo comercial com os Estados Unidos antes da tarifa de 30%. O bloco europeu tenta evitar a tarifa de 30% imposta por Trump e considera aceitar um acordo assimétrico. Por quê? Porque a União Europeia sabe como é que são as coisas, sabe o que está acontecendo. E você pode ver que essa notícia
Ela já é recente, é uma notícia recente, foi de ontem, né, 21 de julho. Por quê? Porque antes eles estavam dando aquela segurada. Só que tá vendo que o chicote tá estralando aqui pro lado do Brasil, porque o Trump colocou 30 não, nem 40, botou logo 50% e com espaço para mais. Mas aí, o que está acontecendo? A União Europeia pegou, olhou aquilo ali e disse, não, se for, a gente já está com esse problema aí, com o negócio de gás, todas essas coisas aí, com o petróleo, tudo isso aí, esses conflitos, né, que a própria é, União Europeia já tem ali por conta de Rússia, um monte de coisa. Vamos negociar com o Trump para ver se pelo menos a gente não deixa algum problema desse aí se escalar de uma forma ainda maior. Essa aí é a maneira correta de se pensar, né? Por isso que ele tenta evitar isso aí, ó. Ele vai dizer aqui, ó, autoridades em Bruxelas estariam dispostas a aceitar um acordo assimétrico mais favorável aos Estados Unidos, se isso for necessário para evitar imposições das novas tarifas, segundo a informação da agência Bloomberg. Quer dizer, eles fazem esse tipo de coisa por quê? Ah, não é porque a gente está com medo por conta de que os Estados Unidos são muito malvadões. Não, é porque no jogo da geopolítica não tem esse negócio de você querer de falar de soberania. Cara, a União Europeia é muito mais bem estruturada do que o Brasil. Você acha mesmo que eles estão preocupados com esse negócio de não soberania? Nós somos soberanos, a União Europeia é soberana. Cara, eles estão querendo fazer o acordo, mesmo, como está dizendo aqui, mesmo que seja mais favorável aos Estados Unidos. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Não tem esse negócio, não, nós não vamos nos curvar a americanos. Não, cara, é porque isso aí é o que tem que ser feito. Mas aí, claro, né? Obviamente a gente vê aqui, ó, o Haddad, né? Brasil não vai sair da mesa de negociações com os Estados Unidos. O governo prepara ajuda a setores afetados. Quer dizer, a partir do momento que se configura nesse negócio, ó, já mostra que ele já está preocupado em um plano de contenção caso isso aí não seja possível, né? Mas, cara, não tem esse negócio de ser possível ou impossível, não. Tem que fazer esse acordo de toda forma. Você está entendendo como é que é complicada essa coisa? Ó? Em entrevista à Rádio CBN, Haddad afirmou que o Brasil não pretende retalhar empresas e cidadãos norte-americanos por conta do tarifaço, mas admitiu que o governo pode acionar a lei da reciprocidade. Não retalhou e nem pode se a situação já está complicada. Trump querendo fazer o negócio certo. Porque não? É porque isso aí foi imposto para todos os países do mundo. Aí o certo é para eles. Não, mas os Estados Unidos está sendo egoísta porque ele está vendo só o lado dele. Cara, é assim que as coisas são. Não é eu que estou dizendo. As coisas são assim desde que mundo é mundo, tá? Aí ele vai falar aqui, ó. Ele se ancorado nesse negócio dele aí de reciprocidade, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa segunda-feira que o governo brasileiro não vai deixar a mesa de negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. Em entrevista à CBN, ele também disse que a área econômica já trabalha em um plano de contingência para ajudar os setores afetados pelo eventual tarifaço, com ameaça de uma sobretaxa de 50% das importações brasileiras a partir de agosto. Quer dizer, quando ele vai falar aqui, ó, ele já trabalha em um plano de contingência para ajudar setores afetados pelo eventual tarifaço. Quer dizer, em outras palavras, o que ele está dizendo? Não vai ter acordo até 1º de agosto. A gente vai pagar para ver. Vamos dobrar a aposta. Quem é que vai sair prejudicado? Tá entendendo? Quem vai ser prejudicado somos todos nós brasileiros que vamos pagar mais caro por esse tipo de coisa. Aí, quando você vai conversar com uma pessoa que ela não entende muito desse negócio, aí ela vai ceder a narrativas feitas pelo próprio Lula, pelo Haddad, pelo PT, pela esquerda, para dizer que não, o malvadão é o Trump, porque esse povo, eles não entendem nada, absolutamente nada de geopolítica. Eles começam a ouvir falar de geopolítica não por pesquisa, mas quando eles ouvem falar alguma coisa num jornal. Você está entendendo como é que é o problema disso aí? Porque a partir do momento que você faz isso, você passa a não entender do assunto. Não tem como você pegar um assunto complexo que são acordos unilaterais, geopolítica e outros assuntos relacionados. Você lê uma matéria e você diz assim, não, eu entendo de tudo, isso aqui e tudo mais, porque você cai naquela história de querer sair, né, pela tangente
pegando uma única opinião, aquela opinião te agradou e você vai lá, pega aquela, não. O especialista falou isso. Não, mas você tem que ouvir os dois lados. Sempre quando eu vou fazer a notícia aqui, eu vejo os dois lados. Tem hora que eu vou pegar alguma notícia, eu vejo que não está bem estruturado aquele negócio, eu já excluo e não coloco aqui no canal. E você que não sabe, se inscreva aí, pô. Se inscreva aí, tá assistindo, não tá inscrito ainda, se inscreve aí para poder dar uma força. E aqui a gente posta vídeo todos os dias. Mas o fato é, a gente precisa entender que se isso não ser estruturado da forma correta, todos nós brasileiros vamos pagar e vamos pagar muito caro em tudo isso. A questão é, como é que o Lula vai proceder com tudo isso? Como é que o Haddad vai proceder com tudo isso? Vão dar o braço a torcer? Vão pagar essa tarifa? Vão fazer acordo? Aqui a gente está vendo em plano de contingência. Pelo visto não vai ter nada disso não, viu? Pelo visto a gente vai ter que pagar para ver, mesmo porque esses caras não estão nem aí para poder fazer negócio. E a gente, claro, vai pagar por tudo isso.